Eu sei que muita gente vai discordar do que eu vou dizer aqui nesse vídeo, mas depois de tudo que aconteceu nas últimas semanas, eu cheguei a uma conclusão. Talvez a melhor decisão para Santos e Neymar seja não continuar juntos o resto da temporada. E calma, isso não quer dizer que eu não acho que o Neymar não tenha mais futebol para ser útil aqui no Santos. Muito pelo contrário, eu acredito que se ele voltar, vai ser titular e pode contribuir muito sim tecnicamente. O problema é que olhando para o momento dos dois, Santos e Neymar, talvez essa parceria faça menos sentido do que realmente parece. E é exatamente isso que eu quero explicar nesse vídeo. Primeiro vamos olhar pelo lado do Neymar. Quando ele voltou ao Santos, todo mundo sabia qual era o seu principal objetivo: recuperar a forma física, voltar a jogar em alto nível para poder ser convocado para a Copa do Mundo. Esse objetivo já foi cumprido. Só que depois da Copa, a sensação é de frustração. Pelas entrevistas, pelo clima em volta da seleção e pelas críticas que recebeu. Fica a impressão que ele terminou esse ciclo bastante desgastado. Agora imagina o cenário que ele encontraria nessa volta ao Santos. Dentro do elenco, o ambiente pode até ser positivo. O Cuca sempre foi reconhecido por saber administrar o ambiente de grupo. Mas fora das quatro linhas, o clube vive outra realidade. Salários atrasados, eleição se aproximando, crise política e uma enorme incerteza sobre os próximos meses. Além disso, já se sabe faz tempo que o Santos precisa de reforços. E tudo indica que eles não devem chegar. Ou seja, a pressão toda de novo cairia sobre o Neymar, que seria o principal jogador. E aí eu me pergunto, será que esse realmente é o melhor ambiente para um jogador que acabou de passar por um dos momentos mais desgastantes da carreira? Na minha visão, não. Se ele decidir continuar jogando, faz muito mais sentido ele procurar onde existe menos pressão, um calendário mais curto e um ambiente tranquilo, onde ele possa curtir mesmo está jogando futebol. Um exemplo claro é os Estados Unidos. Mas existe um argumento ainda que para mim é mais importante, e ele envolve o Santos. Porque quando a gente tira a emoção de lado, parece que o Santos de hoje precisa de talvez exatamente o contrário do que o Neymar representa. Calma que eu vou explicar. O Santos vive uma situação financeira delicada e só o salário do Neymar representa um peso enorme dentro da folha mensal. Esse dinheiro pode aliviar um pouquinho as contas e ajudar a pagar os outros atletas, além de, quem sabe, trazer algum reforço. Além dessa questão financeira, existe a parte tática. Todo time que tem um jogador igual o Neymar, naturalmente vai passar a jogar em função dele. É normal, você adapta movimentações, protege mais esse jogador sem a bola e constrói boa parte das jogadas ao redor dele. Só que para isso funcionar, você precisa de um elenco preparado para compensar essas características. E hoje o Santos simplesmente não tem esse elenco. Ao mesmo tempo, ninguém sabe qual vai ser o real nível de motivação do Neymar depois de tudo que aconteceu. Isso não significa a falta de profissionalismo, mas é natural que um jogador passe por momentos de desgaste emocional durante a carreira. E justamente agora o Santos entra em um período decisivo da temporada. Os próximos meses podem definir completamente o futuro do clube. É um momento em que cada jogador precisa estar 100% comprometido físico, tático e mentalmente com o time. Não existem margens mais para distrações. E foi exatamente isso que essa Copa do Mundo me fez refletir. Ela mostrou que ter um craque faz total diferença sim. Basta olhar os principais jogadores das seleções que chegaram mais longe. Mas mostrou algo ainda mais importante: que nenhum craque vence sozinho. As equipes que mais surpreenderam foram justamente aquelas equipes que todos os jogadores entenderam seu papel dentro do sistema. Correram um pelos outros e colocaram um coletivo acima das individualidades. E é exatamente esse tipo de time que, na minha visão, o Santos precisa construir hoje. Talvez o Santos não precise de um salvador. Talvez precise de 11 jogadores completamente comprometidos com a ideia do jogo. Por isso, se o Neymar decidir voltar, ele continuar sendo recebido como merece, como um dos maiores ídolos da história do Santos. Ninguém vai apagar tudo que ele representa para o clube hoje e sempre. Mas se eu deixar a emoção de lado e pensar apenas no que parece fazer mais sentido para os dois nesse momento, eu acredito que a rescisão seja assim a melhor decisão. Para o Neymar, porque ele pode reencontrar um ambiente mais leve para seguir o final de sua carreira, e para o Santos, porque o clube precisa reconstruir um time antes de depender de um craque. Essa é a minha opinião, agora eu quero saber a sua. Você acha que o Neymar deve voltar para o Santos ou que está na hora de cada um seguir o seu caminho? Escreve aqui no comentário porque eu quero ler a opinião de vocês também. E lembrar sempre, se você quiser se tornar membro do canal para estar contribuindo aqui, seria muito bem-vindo, além de ter alguns benefícios exclusivos. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é Futebol Direto ao Ponto.